A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, referente ao domingo 2 de junho de 2024. Na lição de hoje, nós vamos ver sobre resistindo à tentação no caminho. Nós estamos vendo nesse trimestre sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, e entre as coisas propostas no caminho da salvação é nós resistirmos à tentação, que é o objeto do nosso estudo hoje. E para isso nós vamos ler o texto que está lá em Mateus 4, de 1 a 11, Jesus sendo conduzido pelo Espírito ao deserto. Diz assim a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. A lição de hoje vai ter alguns objetivos muito claros, mas antes de nós iniciarmos a meditação na palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, é que estamos diante da Tua palavra, Senhor, para meditarmos nesta ocasião sobre as tentações que afloram a nossa vida, tentando nos impedir de caminharmos contigo espiritualmente. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos como resistirmos a essas tentações. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ver como conceituar biblicamente o que é tentação e seus aspectos na esfera humana. Nós também vamos ver como Jesus lidou com as tentações. E também vamos apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. O apóstolo Paulo nos lembra que Deus é fiel e não nos deixará provar além das nossas forças, mas juntamente com a tentação proverá, melhor dizendo, o livramento. Isso está lá escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então, o que Paulo está dizendo é que nós temos como resistir à tentação, porque Deus não vai deixar que venha nenhuma tentação que seja superior às nossas forças.
de nos livrarmos dela. Compreendemos, por meio do apóstolo Tiago, que a tentação é um fenômeno humano. Ninguém, ao ser tentado, diga que de Deus foi tentado. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Lá em Tiago 1:12, o apóstolo Tiago ele nos mostra que a tentação é um momento que nós passamos por uma prova. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for tentado, for provado, melhor dizendo, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que amam. Isso nos traz um conhecimento maravilhoso. Significa que um dia nós vamos estar diante de Deus, quando o livro da vida for aberto, e ali vai estar relatado as experiências que tivemos neste mundo em relação às tentações que sofremos e como resistimos a ela, e seremos premiados com a coroa da vida por termos resistido a essas tentações. Você percebe como é importante resistir às tentações? Há duas vias de sermos tentados: pelo diabo, ou seja, externamente, e internamente pelos nossos desejos, que a Bíblia chama muito de carne. Então, o diabo nos tenta, oferece-nos coisas deste mundo para que nós caiamos na cilada, mas também nós somos tentados pelos nossos desejos. Sobre ser tentado pelos nossos desejos, eu tenho um exemplo muito importante na história da psicologia. É um dos exemplos mais conhecidos de crianças resistindo à tentação, chamado o experimento de marshmallow. Marshmallow é um docinho, né? Aquilo é que, não sei, parecido com um suspiro nosso. Esse experimento de marshmallow foi conduzido por Walter Michael na década de 1960. O experimento foi realizado na Universidade Americana de Stanford e envolveu crianças pequenas, geralmente de 4 a 6 anos de idade. Qual foi o procedimento? Cada criança era colocada em uma sala com marshmallow na mesa. O pesquisador dizia à criança que ela poderia comer o marshmallow imediatamente, ou esperar até que ele retornasse à sala. E aí ela ganharia mais um marshmallow. Se a criança conseguisse esperar sem comer, ela receberia esse segundo marshmallow como recompensa. Os resultados mostraram que, evidentemente, algumas crianças não resistiram e partiram para comer o marshmallow imediatamente, o docinho, e algumas crianças esperaram pela recompensa, aguardaram os minutinhos até que o instrutor voltasse à sala, e elas receberam, ao invés de um docinho, receberam 2 docinhos. E a conclusão do estudo foi que as crianças que conseguiram esperar demonstraram habilidades de autocontrole. Estudos de acompanhamento indicaram que essas crianças, em geral, tiveram melhores resultados em várias áreas da vida,
como desempenho acadêmico e habilidades sociais. Então, essas crianças foram acompanhadas durante a infância, a adolescência e chegando à escola superior, e elas tiveram melhores resultados em várias áreas da vida, as que resistiram à tentação. Você resistindo à tentação, você tem muito a ganhar. O Senhor Jesus foi tentado, é mostrado um exemplo de Jesus como homem, e ele foi tentado externamente, ele foi tentado pelo diabo. Essa tentação que vimos aqui das crianças é uma tentação interna. Você tem desejo, você pode resistir àquele desejo, aquele desejo ele te traz satisfação, você alegria, te traz felicidade, você gosta de alguma coisa que te dá prazer, como é o caso dos docinhos para a criança. Mas você pode ceder a essa tentação ou pode resistir. Se você resistir, como mostra esse experimento, você vai ser muito recompensado disso. E na vida da caminhada cristã, sem dúvida nenhuma. Mas é uma tentação que vem de fora, vem do diabo. Ele vem para destruir a sua comunhão com Deus. O Senhor Jesus foi tentado. Isso nos mostra que qualquer um de nós podemos ser tentados pelo diabo e seremos tentados constantemente. E o Senhor Jesus, então, ele diz a palavra de Deus que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E ali ele jejuou 40 dias. Evidentemente que seu estado de fraqueza era muito grande fisicamente, e o diabo aproveitou daquela situação. Quando você está fraco, seja fisicamente, quando você está doente, ou quando você está numa fraqueza espiritual qualquer, o diabo aproveita essa situação. E aí ele vem para tentar Jesus, falou, olha, você está com fome, então transforma essas pedras aí em pão, você não é o milagroso? Jesus resistiu a dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo não satisfeito, o diabo nunca está satisfeito, ele vai te tentar. Ele tentou Jesus aí na carne de Jesus, nos desejos, como aquelas crianças foram tentadas a comer aquele docinho. Jesus foi tentado a quebrar o seu jejum, fazendo um ato que aparentemente resolveria o seu problema. Não satisfeito com isso, Satanás levou Jesus a Jerusalém, numa visão, ao templo de Jerusalém, e falou, olha, você não é o filho de Deus, se joga aí de cima. Que Deus falou, olha, vou enviar, ele vai enviar anjos para te salvar. Aí Jesus falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, às vezes o crente faz alguma prova com Deus, mas essa prova é uma prova oriunda do inimigo. Você não pode fazer uma coisa que fisicamente não é recomendada e achar que Deus vai ajudá-lo nesse propósito. Isso é tentar ao Senhor, diz aqui o nosso Senhor Jesus. E o diabo, não satisfeito com isso, transportou Jesus a um monte muito alto e me mostrou todos os reinos do mundo, a glória deles, e ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aí é a tentação final, a ambição humana. Os homens estão
vendendo a sua vida para conseguirem a glória do reino desse mundo. Então você perde a saúde para conseguir dinheiro e depois você gasta o dinheiro para curar as suas enfermidades oriunda da sua ganância excessiva. É um paradoxo terrível. E nós estamos vendo uma sociedade que está cedendo a essas tentações de conquistar a glória do mundo. Pessoas sendo adoradas, pessoas com baixo padrão moral, como vimos recentemente nesse show da Madonna no Rio de Janeiro, e as pessoas ali adorando aquela mulher com uma vida entregue à mão do inimigo. Jesus falou: olha, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, irmãos, o que fica para nós? Resistir às tentações. Lutero tem uma frase muito famosa: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles façam ninho nela. José foi tentado por uma mulher e fugiu da tentação. É o conselho bíblico. Agora teve o caso de Davi, ele também foi tentado por uma mulher e não resistiu, caiu no pecado, teve consequências seríssimas. Salmo 51 mostra que ele ficou doente por causa disso. E aí é o caminho, é o arrependimento. Então, se você, ao se deparar com uma situação de tentação, foge dela. Ou resiste a ela, como as crianças resistiram ao marshmallow. Agora, se infelizmente você já caiu no erro, o caminho é do arrependimento. Que Deus possa te abençoar nessa jornada, nessa caminhada, e você possa resistir às tentações que apareceram no caminho. Que Deus te abençoe. Senhor, meu Deus, abençoa os teus servos, ajuda-os a resistirem às tentações, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.